Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja qual for o horário que você assistir esse vídeo, seja tocado pela verdade da palavra. Amém? Vem comigo ler Bíblia? Vem comigo ler Bíblia, querido. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like. Já de começo, já vai ali, deixa seu like para que o vídeo seja mais enviado para mais pessoas, certo, meus queridos? Deus abençoe, nos ajude a proclamar o Santo Evangelho, através da verdade e da palavra, certo? Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. Seja um abençoador da obra do Senhor, queridos. A continuação, capítulo 11. Ontem nós lemos o capítulo 10 e hoje nós iremos ler a defesa de Pedro, né? Porque ele pregou lá, ele era judeu, e ele pregou para os gentios, né? Foi a primeira vez que ele pregou para os gentios, então houve um tumulto aqui. Vamos ler? Vamos ler como que ele conseguiu se defender aqui? Vamos ver. Capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. A defesa de Pedro. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguiram, o perguntaram, né? O questionaram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Que não viviam a lei, né? Que não eram circuncidados, e comeste com eles? Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive uma visão, em que observei descer um objeto como que fosse um grande lençol, baixado do céu pelas quatro pontas, e vindo perto de mim, e fitando para dentro deles os olhos, eu vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ora, ele viu, irmão, tudo que tinha de animal ali, que na lei eles não podiam comer, eles não podiam tocar, que eram impuros. Talvez ele viu porco ali, cavalo, boi, zebra, leão, feras, gorila. Eu fui imaginando tudo que ele podia ter visto naquele grande lençol ali, né? Répteis, cobra de tudo quanto é tipo. Ele foi vendo. Meu Deus do céu. E Deus foi mostrando para ele, né? Aves do céu, águia, coruja, tudo que eles não podiam tocar, né? Muitos eles não poderiam nem preparar para alimentação e nem tocar. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. Ao que Deus purificou, não consideres comum. Ora, tudo que o Senhor fez é perfeito. Não tornes comum e imundo o que eu purificar. Isso que o Senhor estava dizendo para Pedro. Por 2 vezes e por 3 vezes isso se sucedeu. De novo, tudo lhe recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 homens, 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. Ele quis dizer, eu também não fui sozinho. Teve testemunhas para ver o que o Espírito Santo fez. Não foi só eu, uma mera visão que eu tive e saí fazendo loucura. Era isso que ele estava dizendo. Teve testemunhas, muitas pessoas viram que o que eu falei se cumpriu, que o que eu disse ali na visão foi real. Era isso que ele estava falando, né? E ele nos contou,
eles entraram na Cesareia para encontrar comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles. No versículo 13, e ele nos contou como vira o anjo. Ora, meu Deus do céu, que coisa mais linda, irmãos. E ele nos contou como vira um anjo em pé em sua casa. Ele dissera, envia Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós, no princípio, lá no Atos 2. Ele quis dizer isso, que foi como falavam em outras línguas. E eles foram tocados como nós, meus irmãos. Ele estava dizendo que não há diferença para Deus, não há diferença entre os gentios e nós, é isso que ele está dizendo. Então eu me lembrei da palavra do Senhor quando disse, João, ele está lembrando quando o Senhor falou com João, na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para pudesse resistir a Deus? Como se Deus mandou eu ir, para mim não me demorar. Deus falou, mandou o anjo, falou com Cornélio para que ele mandasse me chamar. Tudo estava em alinhamento, ele estava dizendo, estava dando tudo certo conforme o que Deus mostrou para os irmãos, para mim. Né? E quando eu falei, o Espírito Santo tocou aqueles homens. Quem sou eu para resistir a Deus quando alguém entra numa vida, batiza com o Espírito Santo, dá um banho de misericórdia e unge? É isso que ele está querendo dizer. Quem sou eu agora para dizer que não foi o Espírito Santo de Deus que encheu essa alma, essa pessoa, essa vida? Como que eu posso resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo também os gentios, foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Aí é que eles começaram a abrir a visão deles, irmãos, que eram para todas as nações da terra, que a promessa feita lá para Abraão, que ele seria pai de todas as nações, aí é que ele começaram a entender que não era só para o povo judeu, para o hebreu, não, mas era para todas as nações da terra. Para todo aquele que ouvir essa santa palavra pode haver o perdão dos seus pecados. Meu Deus. Versículo 19 do capítulo 11. Continuando. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, que se espalhou até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Claro, eles temeram, né, meus irmãos? Ali foi uma morte muito triste, né? A morte do nosso irmão Estevão, o diácono, levantado por Pedro e os discípulos. Ora, ele que é conhecedor da palavra, pregava com poder e autoridade, mas era aquele que trazia o mantimento para as viúvas dos helenitas, né? Ali que creram em Jesus. Então, eles ficaram com medo de continuar. Então, houve essa divisão e aí alguns medrosos, né? Ficaram medrosos de anunciar que eram de Jesus. Eles ficaram mais escondidinhos, mais recatados em dizer que eram judeus cristãos. E houve essa separação. Os discípulos ficaram meio que sozinhos na batalha novamente e alguns se retraíram, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus, aos que já eram conhecedores, né? Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Então, houve uma divisão aqui. Os medrosos e os que tiveram medo por causa da morte de Estevão se deram um passo atrás, né? Mas os que sabiam que poderia acontecer até mesmo a mesma coisa com eles continuaram pregando para os gregos, anunciando os evangelhos ao Senhor Jesus Cristo. A mão do Senhor estava com eles. E muitos crendo se converteram no Senhor. Então, mediante as afrontas, tem aqueles que se resistem, mas tem aqueles também que prosseguem avante sem medo,
Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecem no Senhor. Com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Não importa a luta, não importa o que vem, eles estavam pregando isso. Permanecessem no Senhor. Não se escondessem, não se envergonhassem, não temesse, né, a homem algum. A lei alguma, a prisão, a morte. É isso que ele estava dizendo aqui, né? Porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Falando de Barnabé aqui, né? E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Ora, já havia um tempo que Saulo estava lá em Tarso, né, meditando um pouco mais na palavra do Senhor, entendendo que ele sabia da lei, mas agora o que é que ele vinha aprender da graça, porque agora a graça estava tomando conta do coração de Saulo. Aleluia. Saulo, que tinha duas cidadanias, de judeu e de romano, então ele teve muito como se desdobrar na caminhada dele por causa dessas duas cidadanias, né, meus irmãos? Tendo encontrado, Barnabé foi atrás de atrás de Saulo em Tarso. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia, e por 1 ano se reuniram na igreja e ensinavam numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Quem sabia? Em Antioquia foram pela primeira vez chamados cristãos. Ali nascia o cristianismo. Aqueles que amavam e criam em Cristo. Receberam, né, a palavra, receberam o nome, né, chamado cristãos. Oh, aleluia, sinto a graça, irmãos, sinto a glória de Deus. Ágabo prediz grande fome. Naquele dia desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. E que eles com efeito fizeram, enviando os presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Ó, irmãos, que coisa linda! Que maravilha ler essa palavra, irmãos. Respeitaram a profecia, respeitaram a visão, entenderam que o Senhor falou através de Ágabo. Conhecer a voz do Espírito Santo. Ora, se o Senhor mostrou para José lá no Egito que haveria fome através de uma interpretação de um sonho do rei, por que agora Deus não podia usar o irmão Ágabo para dizer que a fome estava vindo? Para dizer que um tempo difícil estava vindo? Vamos nos precaver. Se nós temos, vamos ajudar o nosso irmão que no momento não vai ter. Vamos se reunir, vamos se juntar, vamos dividir o que temos. Vamos ajudar com toda a nossa força. Tá aqui, irmãos, ó. Então os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar o socorro aos irmãos que moravam na Judéia. E o que eles com efeito fizeram? Enviando os presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Enviaram socorro. Glória a Deus, irmãos. Capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Vamos seguir a leitura do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos.
Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Ora, irmãos, Tiago, irmão de João, um dos discípulos do Senhor Jesus Cristo, foi o primeiro a ser decapitado, né? Ele passaram a fio da espada Tiago, filho de Salomé, né? Que queria que os filhos sentassem ao lado de Jesus. Ele foi o primeiro a ser morto. Ah, Espírito Santo de Deus. Dos discípulos, né, irmãos? Teve a morte de Estevão, que foi consagrado por Pedro, mas não era discípulo, certo? Mas o discípulo, o primeiro discípulo a ser morto por amor de Jesus, foi o nosso amigo Tiago, nosso irmão Tiago, nosso discípulo, nosso apóstolo Tiago, né? Irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo efeito prender, lançou-o no cárcere, porque pães asmos, festa, muito povo, né? Acharam que ia ser num tempo impróprio, se matasse Pedro ali também. É que tudo tem um trabalhar de Deus, né? Entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma. 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Os pães asmos era a festa da Páscoa, né? Pedro, pois, estavam guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Aí eu pergunto, irmãos, não havia a oração incessante da parte da igreja a favor de Tiago? Havia, irmãos. É isso que a igreja tem que entender. Eu vou parar aqui só um pouquinho para nós comentar sobre isso. É que a oração da igreja por um irmão, por um conhecido, por alguém, é necessária. Por quê? Porque a gente vai orar para que Deus faça o que lhe apraz, sabendo que Deus há um propósito em cada vida. E que esta vida, assim, ela tem os seus medos, ela tem os seus propósitos de vida na terra enquanto viver. Que viva 120 anos, esses 120 anos seja vivido cumprindo o seu chamado, cumprindo com alegria o seu querer. Porém, a igreja ora, mas é feita a vontade do Pai. Tiago foi morto. Pedro foi guardado e livre. Foi a vontade de Deus. Nós temos que entender a vontade de Deus, queridos. Isso é muito forte para nós compreender o agir de Deus, aceitar o querer de Deus, entender. Orou. Entregou na mão do Deus que tudo pode fazer, confiar de toda a sua alma, de todo o seu coração, que a resposta e o que será é a permissão, a vontade permissiva de Deus, é o que Ele quer. Tá certo, meus irmãos? Ainda que muitos, rogaram e o Senhor Jesus fez acontecer o que a pessoa pediu, ali o rei, quando pediu para acrescentar 15 anos de vida, porque ele era fiel, ele pediu, ele implorou ao Deus Todo-Poderoso, né? O Senhor manda Isaías voltar, né? E fazer tudo aquela pasta de figos, colocar nas chagas do rei, e o rei foi curado. Aleluia! Meu Deus! Ezequias foi curado, irmãos. Então ele orou, ele pediu, ele clamou e o Senhor revogou. Por isso é necessária a oração de alma, o pedido. O Senhor é o único que tem a senha do nosso coração. Então, se tu orar de todo o teu coração, orar, confessar os teus pecados, se arrepender dos pecados e orar, pedir a Deus, Senhor, seja feito esse pedido. Dá o livramento de morte, dá o livramento, dá a cura. Tenha misericórdia. A igreja, quando orou, o Senhor ouviu.
Mas não era da vontade de Tiago continuar, porque Tiago foi morto à espada, mas a vontade de Deus de Pedro continuar era visível, porque olha só, versículo 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias. A sentinela à porta guardava o cárcere. 4 escoltas de 4 soldados cada uma, quer dizer, 4 mais 4 mais 4 mais 4. Faz a conta aí, você que é matemático. Era muita gente para guardar um homem só. Aí tinha mais 2 soldados na porta, do seu lado, acorrentado com as 2 cadeias, e a sentinela à porta guardava o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. Uma luz iluminou a prisão. Aleluia! E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Meu Deus, irmãos! Quem já foi tocado pelo anjo aí? Você tem algum testemunho? Já viu visivelmente? Mamere já. É lindo, irmãos. É lindo quando o Senhor se apresenta a nós de uma forma sobrenatural. Se você ainda não foi tocado, irmãos. Tocado mesmo para levantar, ir para o joelho, orar por alguém, para dar livramento de morte. Deus já revelou pessoas em outro estado para a irmã Mary. A irmã Mary orou dentro de cadeias, de prisões, e o Senhor faz, irmãos, não é querendo aqui nos engrandecer, mas é que se você crê nessa santa palavra, nesse evangelho, acontece, irmãos. Oh, meu Deus do céu, que coisa linda! E essa luz tocou, e o anjo tocou, e levantando-se depressa, então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Põe a capa e segue-me. Aleluia. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo, parecia-lhes antes uma visão. Ele estava sendo trasladado, ele estava sendo retirado da prisão, visivelmente. É invisível, né? Invisivelmente, sem que os olhos humanos ali pudessem ver. Mas ele estava tão anestesiado com a visão que ele achava que era um sonho. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, meu Deus, tinha 2 sentinelas que já declara que tinha mais uma porta. Chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Meu Deus, quanta fortaleza! O qual lhe abriu automaticamente. Olha, isso aqui é a Bíblia, eu estou lendo aqui, ó. O qual lhe abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Agora toma o caminho da igreja, que tem uma igreja orando por ti, Pedro. Aleluia, Jesus, oh glória, sinta a presença do Senhor, sinta a liberdade em Cristo Jesus, que Ele pode fazer maravilhas para o seu filho. Eu sinto a glória de Deus aqui. Creia no Senhor Jesus e será salvo sua casa, seu filho, sua família, sua filha. Oh, meu Deus, seu pai, se é um jovem que está aí com alguém preso em cadeias, creia no Senhor Jesus. Quando há um propósito, o Senhor livra, o Senhor liberta. O Senhor transforma lá dentro das prisões. Talvez era necessário esse período para que até o Pedro pudesse entender que o Deus que ele estava servindo é o mesmo que andou com ele antes, estava ali a todo tempo. Aleluia! Oh, maravilha, Jesus, sinto a glória de Deus. Então ele se apartou dele, versículo 11. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a sua expectativa do povo judaico. De toda a expectativa do povo judaico, que era matá-lo, né? Assim como tinham matado a Tiago.
Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Ora, a igreja estava também, acredito que numa situação de tristeza por a morte de Tiago, apreensiva por a morte de Pedro, que poderia ser naquele mesmo dia. Então ele já, com tudo, ele já sentiu no seu coração de ir para lá, apaziguar a situação, conversar com os irmãos, né? Dizer que Deus tirou ele dali. Quando ele bateu ao póstigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era, né? Uma criada, que não disse é uma menina, como algumas traduções diz, né? A minha diz uma criada. Reconhecendo a voz de Pedro tão alegre que ficou, que nem o fez entrar. Aí por essa atitude, né, tão desesperadora e tão inocente, a gente acredita que pode ser um adolescente, uma mocinha, né, e voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Então lhe disse: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Acharam que era um anjo representando ali a Pedro, só que não, irmãos, não existe isso, né? Anjo é anjo, apóstolo é apóstolo, homem é homem, e não existe outro aparência, né? Então, entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram e viram e ficaram atônitos. Ali a igreja, irmãs, era muito primitiva. Elas começaram a entender o agir de Deus com o próprio sofrimento. Começaram a entender que o Senhor era real com os próprios feitos dos discípulos, né? Até os próprios discípulos também tinham que estar passando por as situações, e assim até com nós também. Para nós aprender, ninguém vai ensinar sem aprender, irmãos. Não tem como liderar sem ser liderado, sem passar por alguma situação que possa ensinar alguém. Por isso, ninguém chega a ensinar sem passar por um aprendizado. E eles também estavam passando por um aprendizado. Por isso ele foi preso, por isso ele pôde ser tocado pelo anjo, né? Assim como Filipe foi transladado. Meu Deus, eles tiveram que passar pelas experiências sobrenaturais. Vamos orar, entender a voz de Deus e crer nas experiências sobrenaturais que Deus nos traz, mediante as dificuldades desta vida. Tudo é para a honra e a glória do Senhor. E eles, porém, fazendo-lhes sinais com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Anunciar isto a Tiago e aos irmãos, e saindo retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Acredita que ele pediu para anunciar a Tiago porque ele não sabia da morte de Tiago ainda, né, irmãos? Ou seria para outro Tiago, porque tinha outro Tiago, né? Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado, não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, achando que eles tinham soltado ele, ordenou que fossem justiçadas. Meu Deus, acredito que foram mortos esses homens. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Medo, né, irmãos? O que foi feito com esse homem? Sumiu? Foi liberto de uma prisão, ou os que eu mandei guardar ele me traíram? Né? Vem muitas coisas, né? Então, ora, no versículo 29, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Então, em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. Ora, é voz de um Deus e não de homem.
Eles veneravam o Herodes, né? Veneravam aquele homem de poder, de status naquele momento. E no mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus. E comido de vermes, expirou. Quem não dá glória ao Senhor, irmãos, morre comido de vermes. Expira, o corpo volta ao pó da onde veio. E o espírito, o fôlego de vida torna a Deus que o fez. Mas e a alma, irmãos, que não deu glória a Deus, que não lutou pela sua alma? Nós somos corpo, alma e espírito. O corpo volta à terra que o criou. Do pó volta e pro pó vai ficar. Não vale nada, irmãos. A nossa casa, o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, tem que ser bem cuidado enquanto há vida, enquanto há o fôlego da vida, que é o Espírito Santo de Deus, quanto ao Espírito Santo de Deus. O nosso corpo espiritual, temos que zelar, cuidar do nosso corpo espiritual, da nossa alma, para que ela vá encontrar com o seu Criador um dia. Agora, este corpo, irmãos, aquele que não dá glória a Deus, como Herodes aqui, volta para a terra e morre comido de bichos, de vermes. E infelizmente, irmãos, aquele que não adora a Deus, jamais verá a Deus. Aquele que adora outros deuses, trai o seu Criador, jamais verá a Deus. Oh, que palavra forte! Que essa palavra traga-nos consciência para adorar o nosso Deus de todo o nosso coração, irmãos. Enquanto há fôlego de vida, enquanto há vida, adore somente o Deus Criador dos céus e da terra, aquele que se compadeceu de nós, mandando seu Filho unigênito morrer na cruz por nós, ressuscitou por nós, tem a chave do inferno e da morte para nós entender que só Ele pode dar e tirar a vida, que nós não podemos tirar a nossa vida. Se nós queremos tirar a nossa vida, nós queremos ser mais que Ele. Nós queremos ser igual a Lúcifer, igual o nosso inimigo, querendo ser mais que ele, fazer um trono acima dele, querendo mandar na vida. Eu vou lá e tiro a minha vida. É querendo ser mais que Deus. Então, nós jamais veremos a glória de Deus. E quando esse Herodes aqui, ele não deu glória a Deus, mesmo sabendo que o anjo tirou a Pedro da prisão, ele fugiu, ele se reteve, né? Ali entre os habitantes de Tiro e Sidom, e não glorificou a Deus pelo fato de que ele entendeu que foi Deus. Mas aí ele se aparecia como um grande rei, né? E o povo humilde não entendia o que um rei estava fazendo ali. Não é voz de um homem, é a voz de um Deus, né? E aí ele se encheu de orgulho. O povo me venera, né? E na mesma hora que o orgulho entrou no coração de Herodes, o anjo do Senhor, aquele que livrou, acredito que foi o mesmo que livrou a Pedro da prisão, foi lá e feriu aquele homem orgulhoso e ele morreu comido de bicho.